Então, vamos lá. É, eu continuo aqui logado como professor e já tem uma aluna aqui na aula. Poderia ter vários, tá? Reparem que aqui o papel, esse símbolo aqui de apresentação está comigo, que sou o professor. Os alunos não têm esse símbolo, mas reparem que se eu colocar o mouse aqui em cima, eu poderia transformar, por exemplo, a Angelina em apresentadora. Qual que é essa funcionalidade? Imaginemos que seus alunos precisam apresentar em determinada aula algum trabalho que eles fizeram, tá? Então você pode marcar e habilitar, clicar nessa opção para que o usuário carregue a sua apresentação e faça a demonstração do que quer que seja. Então tem essas opções aqui. Há também a possibilidade de que um aluno está bagunçando a aula, falando o tempo todo ou causando algum tipo de problema. Se você colocar o mouse aqui em cima de qualquer um dos alunos, se você clicar nesse botão, você expulsa o usuário da sala. Tá? Então, clicando nesse botão, ela seria expulsa da sala. Isso aí ajuda bastante. Outra coisa que temos aqui tem o ícone que você pode, os alunos também podem alterar, tá? Levantar a mão ou afirmativo, negativo, aplauso e por aí vai. Aqui tem algumas configurações, limpar status, sala de apoio, restringir participantes, por exemplo. A gente vai falar sobre isso. Aqui do lado tem a parte de bate-papo, chat. Por exemplo, posso escrever aqui: olá, pessoal, conseguem me ouvir? Tá? Todo mundo que tiver aqui conectado vai receber essa mensagem. Tá? Eu estou com o usuário Angelina como aluna aqui no outro navegador, tá? Ela está aqui como navegador. Então aqui eu estou na visão do aluno. Reparem que o aluno vê o professor é ali. O aluno não tem poder para tirar o professor da aula, não tem poder para tomar a aula para ele, nada desse tipo. A única coisa que ele pode é habilitar ou desabilitar o microfone, habilitar ou desabilitar a câmera e conversar aqui no bate-papo. Reparem que a mensagem aqui apareceu no bate-papo e a Angelina poderia colocar: olá, professor, estou te ouvindo bem. Tá? Então a Angelina escreveu e no caso, se eu voltar aqui para o professor, aparece a mensagem aqui. Se eu voltar um pouco para o aluno aqui, que pode acontecer o seguinte, não, a parte de professor mesmo. O professor pode também transmitir a câmera, tá? Não só o professor, como os alunos também, mas geralmente o professor. Eu clico nesse botão aqui, eu tenho que permitir o acesso. Às vezes eu tenho mais de uma câmera, então vou permitir novamente. Ele abre a câmera aqui, eu posso ajustar e iniciar a transmissão. Quando eu inicio a transmissão, a janela de vídeo aparece aqui, tá? E, por exemplo, se eu abrir lá a parte do aluno, essa aqui é a tela do aluno, o aluno vê a câmera com o professor falando, tá certo? Voltando novamente aqui no professor, então essa é a tela do professor. Reparem que a diferença entre a tela do professor é principalmente esses comandos aqui de baixo. Na tela do aluno não tem esses comandos. Quais são eles? Esse primeiro a gente já conhece, que é para carregar a apresentação. Vou abrir aquela tela do aluno. Reparem que a do aluno não tem nada aqui. O aluno simplesmente assiste a aula, interage via chat, interage via áudio, interage via webcam. Certo? Então, essa aqui é a tela
do aluno. Eu vou voltar na tela do professor. Na tela do professor eu posso carregar a apresentação. Eu carreguei essa apresentação aqui, mas poderia carregar uma outra, caso essa finalize. Outra coisa interessante aqui, eu posso começar uma enquete. Como seria isso? Se eu clicar aqui em enquete, tem vários tipos de enquete, do tipo sim, não, verdadeiro, falso, AB, ABC, ABCD e personalizada. Como seria sim, não? Poderia falar, pessoal, vocês estão gostando da aula, sim ou não? Eu estou falando isso no microfone. Vocês estão gostando da aula, sim ou não? Então, eu clico nessa parte aqui e aguardo as respostas dos alunos. Eu vou entrar aqui na parte do aluno e reparem que para o aluno agora apareceu dois botões. Sim, não. Se o aluno estiver gostando da aula, porque foi a pergunta que você fez via microfone ou via chat, por exemplo, cliquei sim. Aqui como aluno eu cliquei sim. Voltando na área do professor, reparem que sim, 100%, um aluno. Tá? E eu posso cancelar ou posso publicar. Se eu clicar aqui em publicar, isso aparece aqui no slide e, claro, os alunos vão visualizar também. Então isso é bastante interessante. Tá certo? Tem outros tipos de perguntas aqui. Verdadeiro ou falso, então é quase como um sim não, tá? A ou B, para eles escolherem duas opções, entre outras opções, ou enquete personalizada. Eu poderia fazer do tipo, quem descobriu o Brasil? Ou onde mora o Papai Noel? Ou coisas desse tipo, poderia colocar o tanto de perguntas que eu quisesse e iniciar a enquete. Iniciando a enquete, eu estou aguardando as respostas agora dos alunos e aqui para o aluno tem aqui, quem descobriu o Brasil? Eu poderia clicar aqui, tá? E o aluno selecionou essa opção aqui. Tá claro que no caso aqui foi pergunta, mas o correto seria eu passar algumas alternativas para o aluno. No caso aqui eu não vou cancelar para não publicar. O que mais que eu posso mostrar aqui? Aqui com a tela mover zoom, eu poderia mover aqui o slide, caso fosse uma página grande. Aqui o slide é widescreen, tá? Então eu vou mover aqui, passar para frente ou voltar. Eu poderia ainda clicar aqui e escolher um slide específico, por exemplo 6, aqui ele já vai lá para o 6, tá? Ou voltar o tanto que eu quiser. Eu posso, por exemplo, criar um retângulo. Aqui eu poderia modificar, criar um retângulo com outra cor, por exemplo, tá? Eu poderia criar círculo, clicando aqui no círculo, criar círculo. Eu poderia criar um triângulo. Eu posso criar linhas. Eu posso clicar aqui e criar uma caixa de texto para digitar meu texto qualquer. Tá? E tudo isso que eu for colocando aqui vai aparecer para o aluno lá, ele vai ver isso como uma explicação, como uma interação que você está fazendo. Tá? Eu posso desfazer a última anotação, tá? Eu posso ir desfazendo uma por uma, ou eu posso clicar nesse botão aqui para limpar todas, então o seu slide fica limpo novamente. Então essa aqui é a caixinha que eu mudo a cor. Aqui é uma caixinha onde eu mudo a espessura, por exemplo, do retângulo. Reparem que eu coloquei um pouco maior. Se eu colocar ainda maior, vai ficar ainda mais espesso. Tá? Então essa caixinha que eu posso mudar a espessura de qualquer um dos elementos aqui. Vou limpar novamente. E por enquanto é isso. Na próxima aula eu vou mostrar como compartilhar a sua tela. Ok, pessoal?
Então, até logo.